O nosso estudo de hoje é o capítulo 5 do livro Perante Jesus, Exposição Espírita. Quando mais se afeiçoa no mundo as normas técnicas da civilização, mais imperiosas se fazem as necessidades do intercâmbio. À vista disso, nos mecanismos da propaganda em toda parte, os monstruários do bem e do mal se misturam, estabelecendo facilitários para a aquisição de sombra e luz. E nesse concerto de forças que se entrechocam nas praias da divulgação, em maré crescente de novidades ideológicas, através das ondas de violentas transformações, a doutrina espírita é o cais seguro do raciocínio, garantindo a alfândega da lógica destinada à triagem carreta dos produtos do cérebro humano com vistas ao proveito comum. Daí a necessidade da exposição constante dos valores espíritas evangélicos, sem o ruído da indiscrição, mas sem o torpor do comodismo, serviço de sustentação do progresso renovador. Quando puderes, auxilia a essa iniciativa benemérita de preservação e salvamento. Auxilia a página espírita e esclarecedora a transitar no veículo das circunstâncias, a caminho dos corações desocupados de fé, à maneira da semente bendita que o vento instala no solo devoluto e que amanhã se transformará em árvore benfeitora. Ampara o livro espírita com o respeito e a presença, com o entendimento e a cooperação, valorizando-lhe cada vez mais a missão de escola para a vida superior. Como possas e quando possas, relacionas as bênçãos que já recebeste da nova revelação, reanimando e orientando os irmãos do caminho. Disse-nos Jesus: não coloque a lâmpada sob o alqueire. Podes e deves expor a tua ideia espírita através da vitrina, do exemplo e da palavra na loja de tua própria vida para fazê-la brilhar. O Emmanuel ele tem dois momentos no estudo de hoje. No primeiro momento ele fala para a gente sobre a evolução tecnológica que vem acontecendo e a facilidade que a gente tem hoje de acesso às informações, lembrando que esse acesso às informações ele faz com que tanto sejam divulgadas informações de sombra como informações de luz. A gente ainda não aprendeu ainda a utilizar da maneira correta, por exemplo, o aparelho celular, porque depois que o aparelho celular se tornou também esse smartphone com todas essas funcionalidades, inclusive com esse acesso à internet, você pode ter acesso e deve ter acesso a milhões de informações que são muito úteis, mas a gente ainda perde muito tempo, né? E é até um exercício para cada um fazer aí. Hoje os celulares eles mostram para a gente o tempo, mostra para a gente uma estatística mesmo, quantas horas no dia você ficou utilizando e qual foram os aplicativos que você utilizou. Depois dá uma olhada com calma e vê o que foi realmente uma coisa, vamos botar assim, voltada para o bem. Porque a maioria das coisas que a gente vê são notícias, são piadas, são brincadeiras, são postagens de bom dia, boa tarde, né? Enfim, e eu estou falando uma coisa que seja educativa, uma coisa que seja para o progresso. Nossa, como é que é dessas informações todas que chegam para a gente, qual é o proveito que a gente está tendo? E outra coisa, dentro do conteúdo que a gente divulga, compartilha, como é que está esse conteúdo também? É uma meditação para cada um de nós, e o Emmanuel vem falando para a gente, olha, maré crescente de novidades, através da onda de violentas transformações, a doutrina é o cais seguro do raciocínio. Então, quanto mais a gente conseguir levar mensagens que, mesmo que a gente ainda tenha dificuldade de praticá-las, mas que pelo menos elas ficam ali à disposição de quem está te acompanhando e vem servindo também de lenitivo muitas das vezes, porque, gente, quantas vezes eu simplesmente peguei uma poesia que alguém me enviou e compartilhei, e às vezes aquela mensagem da poesia, a pessoa depois, uma outra pessoa me retorna: gente, eu precisava ouvir isso, porque hoje eu passei por esse problema, essa poesia caiu como luva para mim. E para mim não, para mim na verdade foi só mais uma mensagem bonita, mas por eu ter compartilhado e ser uma coisa edificante, ela fez diferença para quem estava lendo. Então é muito bom a gente começar a ter essa preocupação
dentro da exposição espírita, né? Que quando a gente fala de exposição espírita, a pessoa vai pensar logo, quem faz exposição é o palestrante, quem faz exposição é aquele que está dando um curso, participando de um seminário, um trabalho mais coletivo, nada disso. A gente está o tempo todo divulgando informações. E qual é o teor das informações que a gente está divulgando? Ainda está sendo só aquela parte bem inferior de brigas políticas, de conflitos sociais. É só isso que a gente sabe fazer? Não é que a gente vai ficar alienado, não, mas estou perguntando o seguinte: a porcentagem do tempo que eu estou realmente fazendo alguma coisa edificante através dos recursos que hoje estão na minha mão. Qual é essa porcentagem? E aí a gente começa a ficar preocupado, sim, e a partir daí a gente começa a tomar até outras medidas, outras decisões, porque a gente não precisa ser alienado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que se divulgar uma boa música, um conteúdo tanto harmônico quanto melódico, ao mesmo tempo com uma letra que sensibiliza as pessoas, faz muita diferença. Você compartilhar um trecho de um filme que teve alguma coisa de edificante faz muita diferença. É claro que quando chega no final do texto, o Emmanuel vai lembrar para a gente, né, que a melhor maneira de exposição espírita é, olha, podes e deves expor a tua ideia espírita através da vitrine do exemplo e da palavra. O exemplo não tem para onde, não tem crítica, não tem como correr dele. Ele realmente emociona, o exemplo. Por isso que a gente pega espíritos como Chico Xavier, né? E a gente já ouviu algumas celebridades falando, gente, eu posso não concordar com o que ele disse, mas como é que eu vou criticar um homem desse? Esse homem nasceu para fazer o bem, deixou rastro de luz por onde ele passou. Não tem argumento para você criticar uma pessoa, porque quando o exemplo fala alto, não tem para onde correr. E a gente ainda tem alguns exemplos de sombra, mas a gente já tem alguns exemplos de luz também. Às vezes a gente fica muito na retaguarda, achando que a gente é o tempo todo a vítima, ou nem vítima, vou usar a palavra vítima, achando que a gente é o errado da história. Não, mas a gente já tem algumas conquistas sim, a gente já tem alguma coisa de bom na gente. E é interessante, né, que conforme você acende a luz, você atrai também insetos, igual acontece no verão, né? E algumas vezes esses insetos eles vêm ali trazer algum reflexo nessa luz. Mas aí de repente amigos que estão do seu lado começam a perceber que você não está bem, começam a mandar um monte de mensagem, como eu tenho recebido mensagens recentemente de pessoas achando que eu estava triste, porque realmente estava passando por um momento de dificuldade comigo mesmo, com algumas decisões minhas, e os amigos percebendo, e isso é legal, você vai vendo o resultado dentro da solidariedade, né? As pessoas estão realmente preocupadas, não estão somente olhando para o seu próprio umbigo, estão começando a perceber também que o fato de a gente estar aqui todos os dias fazendo um vídeo de 10 minutos e procurando um trabalho, não significa que você está 100% bem, não. Muitas das vezes você está fazendo isso para poder ocupar o seu tempo e não deixar que as forças obsessivas te dominem, que a energia de depressão comece a tomar conta. Você está procurando ocupar o seu tempo, mas ele vem falar para a gente aqui também, em um determinado momento, olha, ampara o livro espírita com o respeito e a presença, com o entendimento e a cooperação. O Emmanuel escreveu esse livro aqui numa época em que ele não sabia ainda o que era a internet aqui, encarnada entre a gente. O livro, o periódico, a revista, o jornal, era a principal maneira de comunicação, de divulgação. Agora não, agora a gente consegue divulgar e as pessoas têm acesso e conseguem ler. A gente sabe que a modernidade está fazendo com que a gente pegue frases menores, por isso que a gente já começa a lembrar de trabalhos maravilhosos feitos, por exemplo, pelo Pastorino, quando fez o Minutos de Sabedoria, um padre que se tornou espírita. E aquele minuto de sabedoria é texto bem pequenininho, porque as pessoas estão numa correria e precisam, às vezes, de uma mensagem pequena. Você manda aquela mensagem para a pessoa e você está fazendo divulgação, sim, de uma coisa edificante. Um dia a gente vai perceber o quanto essas mensagens pequenas, mas precisas, empurrando para cima, para o alto, não ajudam e
impulsionam para o progresso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.